Seus embriões não chegaram ao blastocisto. Você quer saber, será que uma nova punção vão chegar ao blastocisto? É claro que pode ser. Mas deve ser muito bem avaliado o caso. Por que será que não chegaram até blastocisto? Será que uma mudança de protocolo pode melhorar? Uma suplementação diferenciada pode estar ok? Será que a parte masculina também está ok? Tem que se fazer uma nova avaliação particular. E claro que você vai poder ter tranquilamente uma grande chance de ter blastocisto. Vá em frente, não demore, vai logo. Que linda, 4 blastocistos, maravilhoso. E me ama, e toda a equipe PJ, melhor ainda. Sabe, eu vou falar uma coisa, o amor é proporcional ao resultado obtido. Quando você tem um número enorme de blastocistos, nossa, o amor é enorme. Se não fosse assim, talvez não fosse tão grande. Mas estou muito feliz e vamos em frente para a sua gravidez chegar o mais rápido possível. Adorei o seu comentário. Se após uma transferência embrionária pode viajar, esperar 12 semanas de jeito nenhum, tranquilo. Uma viagem de 2 horas. A recomendação normalmente é essa, transferir num dia, sempre costumo transferir após o almoço. Se for muito boa estrada, até no dia seguinte pode ir, mas no máximo espera mais um dia, isso é mais 2 noites aqui em São Paulo, depois pode viajar sem nenhuma preocupação, mais 12 semanas. Se você gostar de São Paulo, fique à vontade, mas não é necessário. Mesmo pacientes que moram em outros estados, principalmente se o voo sair aqui de Congonhas, se for um voo direto, no máximo 2 noites. Se for um voo com conexão, dependendo da dificuldade, no máximo 3 noites. Pacientes que moram em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, 2 noites, 3 é o suficiente. É claro que se tiver voo com conexão, uma coisa mais difícil, eu falo para ficar um tempinho a mais. A grande dificuldade que eu tenho com os países que moram em outros países ou cidades mais complicadas de fazer os exames para controle hormonal, aí pode oferecer alguma dificuldade. Fora disso, tranquilamente pode viajar 3 dias depois no máximo, mas depende muito da tranquilidade que a paciente vai ter. Mas essa orientação que eu costumo dar na rotina. Sempre deixando claro que eu gosto muito de, durante o período pós-transferência, fazer dosagens hormonais de estradiol, progesterona e algumas vezes até do TSH, da tiroide também. Então, mais uma vez, essa dificuldade pode às vezes atrapalhar, mas tem hora que não dá. Fica aqui o tempo todo em São Paulo para fazer dosagem hormonal. Nós temos alguns ajustes que dá para levar de uma maneira razoável. Muitas vezes, elas, logo após a transferência, já fazem a primeira dosagem. Fazem mais uma fora e tudo bem. Só que, às vezes, a dosagem hormonal em outra cidade, em outro estado, demora 5 ou 6 dias para ficar pronto. Aí que adianta ajustar a dose depois de 5 ou 6 dias? É um probleminha que nós temos. Mas nós temos algumas estratégias para superar essas dificuldades, tranquilo. E eu falo da dosagem hormonal da mesma maneira que eu imagino. Para estar bem com vocês aqui, eu preciso estar descansado, uma temperatura ideal, bem alimentado, coisas desse tipo. E o embrião também, para ter um bom ambiente de implantação, além da preparação do endométrio, que deve estar perfeita, também o nível hormonal deve estar compatível com aquela fase de implantação. É por isso que eu faço as dosagens, umas 2 pelo menos, entre a transferência e o beta-HCG, que eu também acompanho com uma dosagem hormonal. São esses pequenos detalhes e essas peculiaridades que eu gosto para deixar a melhor maneira possível da paciente engravidar de primeira. É assim que eu faço. Endométrio fino sempre é um grande desafio. Você já fez a 1000. Bom, espero que você tenha feito uma esteroscopia para avaliar se você não tem endometrite ou qualquer outra alteração no seu endométrio. Tem que ver como é que está a sua cavidade endometrial, a parte do miométrio, se não tem adenomiose, e depois as estratégias de mudar a via do estradiol, que pode ser via vaginal, vou usar o PRP, o GH. Tem algumas mudanças que a gente pode fazer para melhorar. Tem várias estratégias, mas aí tem que ser ajustadas para cada paciente. Sempre haverá uma maneira, mas deixando bem claro, endométrio fino é um dos maiores desafios que o médico da reprodução tem. É sempre complicado, mas a gente sempre dá um jeitinho. O ciclo natural, o ciclo induzido, tem tantas estratégias. Vai em frente falar com o seu médico que ele vai chegar a um objetivo e vai resolver seu problema.
Essa é uma pergunta interessante. Coincidentemente, ontem, no sábado, eu atendi uma paciente que tinha essa indicação. Para quem não sabe, cerclagem é aquele ponto que nós damos por segurança via vaginal quando tem algum risco de perda fetal ou uma história anterior ou gemelar, que eu gosto de fazer, só que você faz por via vaginal. Mas se a paciente tiver um histórico anterior de perda de bebê, aí você pode antecipar e por via, não abdominal exatamente, por videolaparoscopia. A gente faz um ponto antes, usa inclusive uma fita cardíaca para amarrar bem aquele lugar do colo onde dilatou e evitar isso. Eu gosto demais. Tem um videozinho no meu Instagram que mostra bem como é que é feita. É uma cirurgia tranquila, a gente pode muitas vezes aproveitar o momento para avaliar se não tem uma endometriose ou qualquer outra alteração na pelvis que vai melhorar o sucesso da sua gravidez. Então eu sou totalmente a favor da cerclagem via abdominal ou via laparoscópica. Portanto, se você tiver indicação para uma cerclagem, fazer via abdominal, se você já tem um histórico que perdeu o bebê com 20 semanas, como esse histórico de ontem, da paciente que eu atendi, eu acho uma excelente indicação. Nós temos feito já algumas no decorrer da vida e eu acho uma boa recomendação e gosto demais, ainda mais quando eu sei que tem um risco muito grande, ela já começa a gravidez tranquila. Tem uma paciente agora que não tem o colo do útero, não tem a cerclagem anterior. Esse caso, mesmo grávida, eu acho que é uma boa opção fazer cerclagem via laparoscópica. Ela não é paciente minha, tem o obstetra dela na cidade dela, mas eu acho uma excelente indicação já fazer precocemente essa cerclagem via abdominal. São muitas histórias interessantes de perda fetal que a gente pode contornar essa dificuldade e evitar que algo pior aconteça. Eu adoro cerclagem via abdominal. Essa pergunta é excelente. Se sempre o embrião aneuploide é culpa da mulher, principalmente as mulheres com idade mais avançada, a resposta é não. Depende um pouco da aneuploidia. Para quem não sabe, a aneuploidia é quando o número de cromossomos no cariótipo do embrião está alterado. Por exemplo, é o número de cromossomos. Uma síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Uma síndrome de Patau é 3 cromossomos seguidos do cromossomo 13. Mas às vezes é uma aneuploidia segmentar, falta um pedacinho do cromossomo só. E isso pode ser uma aneuploidia de causa paterna, principalmente aqueles homens que têm uma fragmentação do DNA do sêmen, algo que eu considero muito importante, hábitos inadequados. Então, a aneuploidia segmentar, que quando muda só um pedacinho do cromossomo, é causa paterna, nem sempre é da mulher, mesmo em idade mais avançada. Eu vou inclusive gravar algum vídeo sobre isso em breve, que eu acho um assunto extremamente interessante. Todas as doadoras do IPJ são avaliadas por nós médicos, por mim ou por toda a equipe médica. E avaliamos sempre se ela é uma mulher jovem, tem um bom potencial reprodutivo, todos os exames em ordem, inclusive seu cariótipo também. E vemos também a sua parte da intelectualidade para entender o processo. Depois ela preenche um cadastro que ela se autodescreve, qual o cabelo, dos olhos, da pele, sua estrutura física, sua estatura, qual o seu trabalho, como é o pai, a mãe, alguém da família que morreu, como ela se diverte. A gente pede ainda para escrever um texto para a possível receptora, para que a receptora conheça um pouco melhor desta doadora. Algumas têm até painel genético. E aí ela vai dar uma fotografia dela de criança, jovenzinha, e o tipo de sangue que tem que combinar o sangue dela com a possível receptora e seu marido. Todas são avaliadas criteriosamente sobre todas as doenças, da mesma maneira que qualquer mulher que quer engravidar. Então essa semelhança física a gente leva muito em consideração, inclusive também o tipo de sangue, porque mesmo que a paciente fale, mas eu vou contar no futuro que é de óvulo doado. Na verdade, eu já comentei aqui algumas vezes, a gente nunca tem certeza como vai ser um adolescente, como ele vai ser, ele pode ser depressivo. Você vai falar que o óvulo não é dela, pode criar um clima meio tenso, então ela não é minha mãe, a gente nunca sabe direitinho. Se ela vai contar no futuro, eu não sei. Mas nós, no IPJ nós somos muito rigorosos em ver se todos os detalhes estão de acordo com a receptora, não só a aparência física, como o tipo de sangue, que seja em perfeita sintonia com o casal. Essa perfeição a gente faz questão de seguir. Qualquer dúvida, fale com a Mariana no IPJ, que ela te mostra todos os detalhes sobre a ovodoação. Meu Deus, essa pergunta é muito complicada de responder. Qual a idade e o fator é masculino? Aí vai depender qual é o fator masculino, qual é a sua reserva ovariana, de que idade você está falando.
É claro que para tudo tem um limite. Eu levo muito em consideração qual o tamanho do fôlego da paciente, o fôlego emocional, o fôlego financeiro, o fôlego do marido, aguentar todo esse aspecto emocional que envolve. Mas é claro, se você tiver uma idade mais avançada, são óvulos de qualidade inferior, uma chance maior de ter aneuploidia. Como é o sêmen do seu marido, seria muito ruim, quanto ruim que ele é. Isso só analisando individualmente, tanto você como seu marido, como a proposta do casal. São muitas coisas envolvidas, não dá para te responder agora assim pelo Instagram. Tem que conhecer todos os detalhes que envolvem o casal. Você está pronta para a próxima? E nós também. Nós estamos, aliás, sempre prontos para a próxima. Sempre prontos para fazer o melhor para a paciente, para que na primeira tentativa, tudo dê certo. Esse é o nosso objetivo. Essa é a maneira que eu e toda a equipe PJ trabalhamos. Eu estou somando essa sua pergunta com a anterior, que você também fala que você tem trombofilia. Então tem que tomar enoxaparina, e todo esse coquetel que você colocou aqui tem tudo a ver com aquilo que eu costumo receitar para pacientes que têm essas alterações imunológicas, como você que tem citocinas. Talvez não use da mesma maneira, não exatamente desse jeito, mas são todos os medicamentos para tratamento imunológico da mulher. E acho que se você tem todas essas alterações, principalmente se você tiver falhas anteriores ou tem aquele embrião que foi um milagre da natureza, faça tudo o que puder para que não haja nenhum arrependimento. Assim, a princípio, eu acho que já está tudo ok. Não conheço os detalhes da sua vida para eu chegar e falar, não, tem que ser assim mesmo. Aí tem alguns ajustes que dependem um pouco de médico para médico, mas pelo jeito você está indo bem, está ótima. Esse seu caso é bastante típico e acontece com frequência. Você teve 10 óvulos, 9 embriões em D3 e no final um único blastocisto que era aneuploide. Isso pode acontecer, depende muito da sua idade, do sêmen do seu marido, para ter essa afunilada tão intensa. Todo mundo sabe que na fertilização existe um funil. O número de folículos é 1, o número de óvulos é menor, os maduros é menor, D3 é menor, e depois bem pouquinho 1 até a biópsia embrionária. Mas a sua afunilada foi muito intensiva. Pode acontecer o que fazer? Mudar o protocolo, mudar a suplementação, fazer alguma coisa prévia para tentar melhorar melhor os detalhes do óvulo. A princípio foi bem, mas o resultado foi muito ruim no final. Sempre tem algo a mais para se fazer para melhorar. Alguma mudança vai ter que ser feita, sem dúvida nenhuma. Essa é a minha opinião. Algo quando não dá certo, eu não repito. E como eu concluí a outra resposta, o que não dá certo eu modifico. E quando dá certo? A paciente teve uma gravidez e um filho há 2 anos atrás, eu vou fazer uma nova estimulação. Qual é a tendência? Repetir o mesmo protocolo com alguns ajustes do que pode ter acontecido nesses 2 anos. Se caiu muito a reserva, eu posso aumentar um pouco a dose, mas a base de tudo, de alguma coisa que deu certo, eu mantenho, eu não mudo. E alguma coisa que não deu certo, eu não repito. Eu trabalho assim que eu prefiro. Eu não insisto na mesma coisa que nunca deu certo. Isso não é o meu hábito, nunca. Não deu certo, mudo. Às vezes eu mudo e é pior ainda. Mas eu tenho que arriscar fazer algo diferente para ter um resultado diferente, se Deus quiser, melhor. É assim que eu faço. A adenomiose eu trato sempre. Eu posso variar o tipo de tratamento, mas mesmo quando é focal, eu prefiro tratar. É aquilo que eu falo sempre, arrependimento é algo que não mora em mim. Qualquer coisa que pode gerar um arrependimento, você não tratou a adenomiose e não engravidou. Aí vem a pergunta, será que se eu tivesse tratado, teria uma chance maior? Eu trato. Agora, se é necessário 3 meses, ou será que 2 meses dá? Aí é um ajuste que o médico, conhecendo o seu útero, vendo como é que é, ele pode ser mais preciso. De modo geral, são 2 ou 3 meses quando é muito leve. Se vão ser 3, depende de alguns ajustes mesmo, mas eu recomendo tratar para que não haja nenhum arrependimento. Ah, poderia ter feito isso, por isso que não deu certo. Por que não fez antes? Esperou dar errado. É esse caminho que eu não sigo. Você é muito divertida. Você simplesmente escreveu, a minha pergunta é tão cabeluda que não cabe aqui. Eu adorei seu comentário e seu bom humor. Espero que eu consiga esclarecer em algum momento, de alguma forma. Mas você não perguntou nada, eu não tenho o que responder.
Olha, em Sorocaba, o único colega que eu conheço que tenho mais intimidade é o Dr. Lister. Ele é um ótimo profissional, mas ele não pensa como eu. Eu sempre falo assim, que médicos de excelência não pensam igual. Como você e seu marido não pensam igual, são ideias diferentes. Ele é um profissional estudioso, tem conhecimento, mas a nossa filosofia de trabalho é diferente, como ele encara as dificuldades da mulher. Agora, como conhecimento, o Lister tem muito. Eu vou ver se eu tenho o Instagram dele aqui, vou mandar uma direta para ele aqui. Excelente, é um estudioso, conhece tudo e tem a maneira de encarar os fatos. Mas é assim mesmo. Pessoas, médicos, profissionais são diferentes uns dos outros, como pessoas, marido e mulher não pensam igual, ou pessoal como irmãos não pensam igual. É assim que torna a vida muito linda. Se eu achar que um Instagram... Nossa, eu mandei você direto para o Instagram dele. Se ele ler isso aqui e ver que eu comentei isso aqui, ele vai me execrar. Ele vai me odiar. Aliás, eu vou contar uma coisa. A primeira transferência embrionária que eu fiz na minha vida foi do lado do Lister. E ele me orientando, para você ver o tamanho do meu respeito por ele. Se ele estiver lendo isso daqui, ele sabe que eu não vou esquecer disso nunca. E temos algumas histórias em comum, muito interessantes do professor que nós adoramos da faculdade, que era um cara maravilhoso. Temos muitas coisas em comum. Ele é o cara, fica tranquila. O cisto de ovário não impede uma mulher engravidar com óvulo de doadora, porque você pode fazer a transferência, mas precisa ver qual tipo de cisto que é. Então, se você tem uma endometrioma, talvez precise ter algum tratamento específico. Se for um teratoma, também precisa de algum cuidado especial. Se tiver algum risco oncológico, também é importante. Mas o cisto, aquele cisto que não é funcional, não produz nada, for um cisto que a gente chama de cisto aquoso, que só tem líquido dentro, não tem parte sólida, não vejo problema nenhum. Mesmo porque o seu ovário não vai ser estimulado, porque você é receptora. A princípio, não vejo problema maior, mas precisa examinar, conhecer, ter um ultrassom, ver se não tem uma vascularização alterada, fazer um Doppler, tudo isso é importante para ter essa conclusão. Não dá para responder com clareza aqui pelo Instagram. Você tem 45 anos e teve 5 perdas gestacionais por gravidez espontânea e quer saber se é o melhor caminho a ovodoação, eu não tenho dúvida nenhuma. É o melhor caminho. Se você me perguntar, mas é impossível engravidar com meus próprios óvulos aos 45 anos? Impossível não tem nada, mas a chance é muito pequena. E provavelmente você perdeu os bebês por alterações cromossômicas dos embriões provenientes de óvulos de uma mulher com idade mais avançada. É o mais provável que deve ter acontecido. Se você quer gravidez o mais rápido possível e você já está numa idade que é importante ser mãe, aí o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, é a ovodoação. Eu tenho certeza disso. Esse caso é extremamente interessante. Se a receptora é sangue AB, a doadora terá que ser sangue AB também, a não ser que o seu marido também seja sangue AB. Uma coisa é certa, você não pode ter um bebê com sangue O de jeito nenhum. Você não pode ter isso. Mas você tem que ter um sangue A, B ou AB. E para essa condição, tem que ser uma doadora AB. Agora, se o seu marido for sangue AB e a doadora for O, por exemplo, então é tudo certo também, porque aí você vai ter um filho com sangue A ou com sangue B, que está compatível totalmente. Só se o seu marido for sangue AB, aí não é necessário que seja doadora sangue AB. Mas se ele não for AB, obrigatoriamente, para manter a harmonia do tratamento, doadora tem que ser AB. Só para concluir, só 10% da população é que tem sangue AB. Agora, você e seu marido terem o mesmo sangue AB, cada um com 10%, nossa, isso é muito raro. Então, provavelmente a sua doadora terá que ser sangue AB, para que se mantenha a harmonia, nunca haja uma discussão, para ficar essa criança que vir a nascer com sangue A, ou com sangue B, ou com sangue AB, totalmente perfeito. O filho é teu, ninguém pode questionar nada. Olha, o tipo de sangue não bateu, não pode ser sua mãe ou seu pai. Não, por isso tem que saber. São detalhes fundamentais na escolha da doadora de óvulos.
Só porque é síndrome do ovário policístico, não é uma coisa tão simples assim. Na verdade, existem 4 tipos de ovário policístico, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque é extremamente complexo. São pessoas que têm um hiperandrogenismo, outras não têm. São pessoas que têm alteração na parte metabólica, outras não têm. Então, são vários detalhes que dividem em 4 tipos. E para cada tipo de ovário policístico, tem um tratamento específico. Mas não dá para falar aqui porque a explicação desses detalhes... Aliás, eu vou gravar em breve algum vídeo falando sobre isso, sobre os 4 tipos de ovário policístico. E cada tipo tem um tratamento específico. Não é tão simples assim. Nem todo ovário policístico é igual ao outro. De modo geral, são 4 modalidades de padrão de ovário policístico, cada uma com um tratamento específico. Se eu já fiz transplantes de útero para fins de gestação, é uma cirurgia muito complexa, eu nunca fiz, exige uma equipe multidisciplinar, não é um médico que faz, é uma equipe muito complexa e, para falar a verdade, eu nunca vou fazer. O transplante de útero é tão complicado, exige tanto de quem doa o útero e de quem recebe tratamentos imunológicos para não rejeitar o útero, é extremamente complicado. Então isso não vai virar uma prática no nosso país jamais. Aí tem que liberar realmente o útero de substituição. É o caminho mais tranquilo. O útero transplantado é algo interessante. Eu gosto da tecnologia, mas na prática isso não vai acontecer. É algo que veio experimental, é feito com esse objetivo, mas ninguém vai fazer isso. É muito complicado. Tirar o útero da mulher, se for o útero pós-mortem, ainda pode ser, mas eu me vi. Você perguntou, quando fazer PRP? Aí você fala, eu tenho adenomiose. São coisas bem distintas, bem diferentes. Se você tem adenomiose, tem que tratar clinicamente, pelo tempo necessário, de acordo com a gravidade da sua adenomiose. Se tiver algum nódulo específico, pode tirar cirurgicamente. O PRP deve ser essa a sua conexão de um detalhe com o outro, quando o endométrio é muito fino. Então você faz o PRP, que significa plasma rico em plaquetas, tiramos o sangue da paciente, centrifugamos, tiramos os fatores de crescimento e injetamos dentro do útero para crescer aquele endométrio. O que eu imagino é que você tem um endométrio muito fino e a causa pode ser a adenomiose. Então trata a adenomiose e o PRP para endométrio fino é uma indicação que pode dar certo, mas tem outros detalhes que podem também ajudar a crescer esse endométrio. Essa é a relação que eu deduzi pela sua pergunta. Então, se o endométrio é fino, o PRP é interessante, mas trate a sua adenomiose também. Você comenta na sua pergunta anterior que você transferiu 2 embriões de beta negativo. E você fala que foram de óvulos doados e vai fazer uma nova transferência agora e me pergunta se tem chance de dar negativo outra vez. Claro que tem, mas aí a pergunta é, você fez todos os exames de falha de implantação? Está tudo estudado, detalhes, se não tem endometrite, se você não tem adenomiose, trombofilia, fatores imunológicos que podem atrapalhar. Então, mesmo que você faça todos os detalhes, é claro que tem chance de dar errado outra vez. Agora, para você entrar numa próxima tentativa, no meu entender, faça todos os exames de falha de implantação. Adenomiose, endometrite, trombofilia, fator imunológico, o quiro, citocinas, tudo isso tem que ser feito para que não haja nenhum arrependimento. Vem a contratibilidade do útero, que eu comentei recentemente, quando está aumentada pode piorar a chance de implantação. Faça tudo, mas pode dar. A medicação EVA não tem estudo científico nenhum e por isso você não encontrou. Aliás, tem sim um estudo científico muito mal feito, muito tendencioso, uma desproporção nos casos relatados, nos resultados, que não tem valor nenhum. Não sou eu como a grande maioria dos médicos, eu cheguei até a dar para algumas pacientes por tentativa, mas hoje em dia está super comprovado que não tem valor nenhum. Eu adoro ver as pessoas felizes, eu adoro ter o meu objetivo alcançado, eu adoro ver construção de novas famílias, eu acho a família uma coisa tão importante, e essa alegria sua me contagia e me estimula, não só eu como toda a equipe PJ. Nós vivemos em função de resultado, porque é aquilo que nós queremos. Alguém já comentou, não, a gente ganha, é claro, mas o mais importante é o resultado dos tratamentos. Eu respiro isso e vou atrás do que tem de melhor para conseguir os resultados de primeira e rápido. Fico muito feliz
com a sua alegria.